Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nisto saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Simples. Nem precisaria mais de uma pregação, de uma homilia. Era só fazermos o silêncio e perguntar: onde, quando, quem, como eu amo as pessoas à semelhança de Cristo? Bastava a gente parar um tempo e meditar: como eu amo os outros à medida de Cristo, com a força de Cristo, com a graça de Cristo, na mesma medida em que Cristo nos ama. Será que eu, cristã, amo o meu próximo como Cristo me ama? Como Cristo amou os seus discípulos? Nós estamos semeando amor por onde passamos? Nós estamos semeando amor para com os nossos familiares, com os conhecidos e desconhecidos, amigos e até entre os inimigos? Esta cidade de Paripiranga tem a cultura de semear. Aqui semeia-se o milho, semeia-se a abóbora, semeia-se o que mais? Feijão. E todos sabem como este processo se inicia. Se inicia primeiro com a promessa de chuva. Vai chover ou não vai chover esse ano? Vai ser bom ou não vai ser bom o inverno? Na ameaça de chuva, a terra começa a ser preparada. Durante e após o dia de chuva, arada. E depois vem o plantio. E aí espera o processo. Depois pode ter a pulverização. Depois deixa crescer. E aí a colheita no tempo certo. Nós sabemos plantar. O ser humano se transformou em sociedade quando começou a plantar. Antes de plantar, o ser humano era nômade. Era o chamado coletor-catador, né? O ser humano, ele vivia, comia e caçava naquela região onde tinha animais, plantas comestíveis, pronto. Depois acabava os suplementos dali, ia para outro lugar. Quando começou a plantar, entendeu que poderia viver por muito tempo em torno de sua plantação. E assim as sociedades foram crescendo, as cidades foram se formando. Também a criação dos animais em torno do plantio, dos pastos, dos campos. Ia-se levar e trazer os animais, mas sempre agora com a sua morada fixa. Então, semear faz parte da natureza humana. E quando se fala de amor, será que nós semeamos amor?
Por que será que nós já fomos fecundados com o amor? O terreno do nosso coração está preparado ou foi preparado para receber amor? Na nossa primeira infância, ou até antes, no útero materno, a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, foram amadas já na concepção. Algumas pessoas foram rejeitadas porque não houve preparação, porque aconteceu algo grave, drástico na vida de uma mãe, de uma mulher. Mas mesmo assim, foi acolhida no lar quando teve a oportunidade de nascer. Infelizmente, tantas outras são assassinadas em nome da liberdade, em nome do senhorio do próprio corpo, porque muita gente diz e prega: eu sou dona do meu próprio corpo. Verdade. Eu também sou dono do meu corpo, verdade. Mas, por obra da natureza da criação de Deus, só o gênero feminino pode gerar vida. E o que há dentro de uma mulher, quando se trata de um feto, de um bebê, não é mais dela. Não pertence a ela. Embora está ali gerando, gestando, mas não é mais pertencente a ela. Pode chamar meu filho, minha filha, mas não te pertence mais. É uma vida nova que brota, pertencente a Deus. E para os que não creem, à criação, à natureza. Não se pode trocar a felicidade da mãe, da mulher, a liberdade da mulher pela vida de um ser humano que começa desde a concepção. Então, desde ali deve-se haver amor. O terreno deve estar preparado. Pode ser fruto de uma catástrofe, de algo horrível na vida daquela mulher, mas é uma vida sem culpa. Que culpa tem uma pessoa que tenha um parente criminoso, malvado, que faz o mal a outro? Assim também, que culpa tem aquela criança, aquele feto, se o pai ou a mãe não são organizados na vida ou são maus em suas ações? Então, por isso o crime do aborto é um assassinato de um ser humano. Temos então que fazer com que o coração, desde o feto e o nosso, e das crianças, dos idosos, seja preparado para receber o amor. O amor que é um dom de Deus, porque Deus mesmo é amor. Deus mesmo é entrega. E não há amor sem uma entrega verdadeira. Não há amor sem esta como que consagração de um para com o outro, de uma dedicação ao outro. Não se ama só com pensamento. Não se ama só com palavras. E também não se ama só com atitudes, com ações. Porque às vezes as ações dizem uma coisa, mas o coração, a mente e a boca diz outra. Pode até fazer o bem, pode derramar o ouro que for nos cofres de alguém, fazer um depósito bancário dizendo em nome do amor, mas no fundo diz: eu não amo, eu só quero que essa pessoa me deixe em paz. E diz: eu te amo com a boca, mas o pensamento não tem nada a ver com o amor. O amor é completo. Alguém conversando por aí? Meus ouvidos são muito sensíveis. Então, o amor é pleno. O amor, ele não é só da metade, é inteiro. Óbvio que o amor é semeado num terreno que pode ser pedregoso, pode ser um terreno cheio de espinhos, pode ser um terreno até bom em certas partes, mas o nosso coração, ele é cheio de fissuras, ele é cheio de pedra. Nosso coração tem boa terra, mas também pode ter uma terra infértil. Agora vai depender de como cada um
entendeu a proporção do amor de Deus e do amor dos outros em sua própria vida. Como eu entendo o amor do meu pai e da minha mãe, dos meus parentes? Porque muitas vezes o pai e a mãe amam de fato, mas não consegue formalizar aquele amor, transmitir aquele amor pleno na vida da criança, do jovem. Porque também eles não receberam suficientemente o amor de seus pais, os avós. Porque estes também não receberam bem o amor daquele outro. Porque alguém na família foi fruto de um abuso, fruto de um abandono, fruto de uma incompreensão. E todo erro que chega em nós é justamente fruto do erro de alguém do passado. Como em nossa tradição católica, em nossa teologia católica, se fala do pecado original, ou seja, das origens. O pecado da desobediência, o pecado do orgulho de Adão e de Eva, que estavam bem no paraíso, mas quiseram, por tentação, conhecer o bem e o mal, comendo de um fruto proibido. Desobedeceram a Deus. Na verdade, eles não se viram como deuses, eles se viram falíveis, limitados, desvestidos. E Deus é quem dá dignidade ao homem e o reveste de sua graça. Mas o ser humano é como que tira a graça de Deus de si para viver uma vida como quer e acaba fazendo o que não deve. É o pecado, o desamor. Todo pecado é fruto do desamor. Todo pecado é fruto do orgulho, da cegueira espiritual. Todo erro humano é fruto daquilo que nós chamamos de desobediência original, de pecado original. E os nossos pecados são transmitidos para os outros, para as crianças, para os jovens. Basta ver um bebê como é lindo, no braço da mãe, do pai, é inocente. Embora já comece a haver atitudes ali de um próprio orgulho, de um desejo, da fome, do modo com que está sentindo alguma coisa e se expressa e não sabe se expressar e chora. Mas ali há uma inocência, uma pureza. E à medida que vai crescendo, começa a haver dentro do coração o desejo, o querer algo a mais, a irritação, porque não tem o que se quer naquele momento, porque aprende do pai e da mãe como reagir. O pai e a mãe às vezes é ignorante, às vezes é grosseiro, numa atitude, a criança observa e diz, então quando eu não tenho aquilo, do mesmo jeito que meu pai e minha mãe não têm isso e eles reagem assim, eu reagirei da mesma forma. Ou até pior, desproporcional, porque não sabe a medida do amor. Então a gente vai transmitindo ao outro a falta de amor, como também vai transmitindo o amor, a caridade, a compaixão. Precisamos então entender que apesar de toda a nossa história limitada e potencial, uma história cheia de potência, cheia de coisa boa, mas também com erros, precisamos entender que nós somos discípulos de alguém que amou incondicionalmente. De quem nós somos discípulos? Somos discípulos de alguém que fez uma revolução, matou muita gente e disse que a fé devia ser pregada mesmo com a espada? Somos discípulos dele? Não. Somos discípulos de alguém que buscava uma paz interior, olhando para dentro, vivendo em harmonia com a natureza, dizendo que tudo é bom, mesmo que o mal aconteça, eu tenho que compreender à luz das coisas que eu ainda não entendo. Eu sou discípulo de alguém que olha para dentro de si? Não. Eu sou discípulo de alguém que desce das alturas, que vem morar com as criaturas, que alguém que ensina a palavra de um Deus amoroso, alguém que, incompreendido pelos seus próprios, morre numa cruz por amor? Então nós sabemos quem é nosso mestre, que nos amou incondicionalmente. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o que ele fez. E eu pergunto, o terreno do meu coração
é capaz de amar como Ele amou, o terreno do meu coração é capaz de receber a semente do amor de Cristo. E como o milho, o feijão e a abóbora nesta terra se produz com fartura, eu tenho possibilidade de, na minha vida, ter a fartura do amor de Deus e transmitir esta fartura para os outros? Sim ou não? E por que não o fazemos? O terreno desta terra é fértil. E por que o terreno do nosso coração ainda falta fertilidade? Por que em nossas comunidades, em nossos grupos, há fofocas, há inveja? Por que em nossos grupos ainda há exclusão? Por que no meio dos nossos idosos há conflitos com outros grupos, com outras pessoas, com outras famílias? Por que no meio da nossa juventude há exclusão, há maldades, há intrigas, há disputas? Por que em nosso meio, enquanto filhos de Nossa Senhora do Patrocínio, a mãe do bom Jesus, por que na terra, onde a igreja e a sociedade se formou ao mesmo tempo, nós ainda erramos tanto no cuidado com as coisas uns dos outros? Por que nós temos tantos conflitos e mortes? Por que nós temos tanta imprudência quando se trata da vida do outro? Por que ainda falta amor em nosso coração? Será que Cristo deixou de te dar alguma coisa que você realmente precisava? Será que Deus te exclui do reino dele? Não! Mas por que eu gosto de excluir as pessoas e impeço que elas participem da vida, da graça, do amor de Deus? Por que eu gosto de julgar? Por que eu gosto de me impor e, de certa forma, dar certas carteiradas por aí? Dizer que porque eu sou assim, porque eu sou fulano e sou ciclano, eu sou filho de fulano, eu sou pai de não sei quem, eu sou parente disso, eu tenho dinheiro no bolso, eu sou mais do que você. Que terra é esta? Infértil. Não adianta só produzir os bens materiais, se não deixar nada espiritual. Mas são felizes aqueles que herdaram de seus pais a fé, o amor. Se nós estamos aqui nesta igreja, se vocês estão, é porque alguém transmitiu a verdade do amor de Deus e deu a você a possibilidade de aprender mais de Cristo. Então em você há um terreno a se cultivar. Neste tempo, no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025, no qual celebramos o júbilo da graça de Deus como peregrinos de esperança, nós justamente temos a possibilidade de semear dentro da nossa vida, em nossas casas, nos quartos, nas cozinhas, nas salas, nas varandas, nas ruas, nas praças, nas escolas, nos órgãos públicos e privados, nas empresas, nas estradas, em todos os lugares por onde passarmos, nós temos a grande possibilidade de semear o amor que hoje eu vivo de Cristo na minha vida. A salvação de Cristo foi no passado, mas a salvação de Cristo está acontecendo hoje. Quando nós participamos de uma missa, nós não estamos lembrando do que Cristo fez há 2000 anos atrás. Nós estamos fazendo hoje o que aconteceu naquele tempo. Nós estamos presenciando hoje este amor de Deus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É sempre presente o verbo amar hoje, amai-vos. Não é para o futuro somente, é no presente. Para dizer que o ódio que aconteceu no passado é preciso dar lugar ao perdão. Para afirmar
que todos os erros dos meus parentes e amigos que afetaram a minha vida, precisa agora, cada erro, ser perdoado hoje. Porque amor traz perdão. Amor é paciente. O amor tudo suporta, tudo perdoa, nos diz a carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 13. Se nós aprendemos de Cristo o que é a caridade, o que é o amor, aí sim, nós somos salvos e somos conhecidos por isso. Saberão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Você ama a quem está perto de você? Maridos, vocês amam de fato as suas esposas? Ou as enganam? Ou mentem para elas? Esposas, vocês confiam nos seus maridos? Vocês amam estes homens que trabalham por vocês? Estes homens que são pais dos vossos filhos? Mães e pais, vocês amam seus filhos a ponto de querer o verdadeiro bem, não só o bem material, um currículo na história do filho, um diploma, um bom trabalho, não é só isso, pode ser também, mas vocês querem a salvação para os filhos de vocês? Amigos e amigas uns dos outros, vocês querem a salvação para seus amigos? Ou vivem de frivolidades, de brincadeiras, de palavras impróprias para um cristão? As redes sociais hoje, que hoje parece até ser o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, aquela tentação que o diabo colocou nas mãos de Eva, parece que hoje a tentação da nossa sociedade é este conhecimento que está acessível às crianças. Você já entrega às suas crianças este fruto? Você já permite que os pequenos tenham acesso a telas que podem levá-lo, em vez de um conhecimento verdadeiro e absoluto, que se pode usar para o bem, mas permite que eles usem para o mal? Nós estamos colocando em nossas mãos o bem e o mal. Será que sabemos usar com amor, com caridade? Ou aproveitamos para fazer intrigas, brigas, fofocas, divisões e, em último caso, nos levando ao pecado? Irmãos e irmãs, a medida que amamos é a medida que sabemos que pertencemos a Cristo. Se você quer saber se você pertence a Cristo, você vai ver aonde você ama. Você vai observar isso. Se você ama seus vizinhos, se você ama os irmãos que não são da sua igreja, que não pertencem à sua religião, que não pertencem ao partido político ao qual você vota, se você ama, gosta das pessoas, inclusive, que não tem nada a ver com a sua vida, que moram em outros países, se você quer a paz no mundo verdadeira, se você não quer só o lucro para si e para os seus, mas o bem-estar de todos, então aí sim, você vai saber se o seu coração está aberto ao amor. Que Deus nos ajude a amar, para de fato sermos discípulos de Jesus a cada dia. Amém.